Fala, galera do Corujão Vascaíno, mais um vídeo aqui do nosso canal com as notícias do dia do Vasco, né? E a gente vai começar falando aí pelo menos com um temor meu, né? Aí cada um com a sua opinião, né? Mas hoje o Santos mandou ou entrou num acordo para esse cidadão aqui ir embora, né? Apesar dele ter levado o Santos ao título da Série B, consequentemente classificado, né, para o retorno da Série A, o Santos não vai continuar com o técnico Fábio Carille. É um técnico que particularmente eu não gosto, tá? Acho retranqueiro, sabe? Acho muito sem opção. E quando um técnico deixa um clube, ele já começa a ser especulado aqui no Vasco, né? Já começa a se falar em Carille no Vasco. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte: o Carille não vai pintar no Vasco. Tá? O Carille já tem um acordo para comandar o Corinthians no ano que vem, né? Então, dessa nós estamos livres, né? O Ramon Dias não vai continuar lá no Corinthians e o Carille assume, né, a equipe paulista a partir de 2025. Né? Ainda existe uma indefinição em relação ao Paiva, se vai continuar ou não. Eu acredito que isso realmente só vai ser resolvido ao final do campeonato, de acordo com o que o Vasco conseguir nessas últimas 5 rodadas. Né? Se o Vasco conseguir realmente uma classificação para uma pré-Libertadores, ou uma boa pontuação nesse final, que garanta também uma Sul-Americana, há possibilidades até do Paiva continuar. Agora, caso contrário, eu acho que o Vasco vai buscar um novo treinador. Cara, se me perguntarem o que eu acho disso, eu digo o seguinte: vai depender muito de quem o Vasco pretende trazer. Porque não há muitas opções no mercado de técnicos desempregados. Hoje o Vasco não tem cacife para tirar um técnico do porte de um Vojvoda, né? Até de um Renato Gaúcho, que estão dizendo que vai sair do Grêmio, sai ou não sai, mas não tem nada definido. Né? O Vasco vai ter que buscar, se for para substituir o Paiva, treinadores que estão livres no mercado. Né? Ou, de repente, trazer aí um técnico que eu acho muito bacana, né? Que é o Diego Aguirre, que está lá no Peñarol. Agora, qual é o elenco que nós vamos ter? Quais são as pretensões do Vasco para 2025? Esses são os questionamentos que eu sempre venho fazendo. Né? Então, eu acho que antes de definir se o Paiva fica ou não fica, o Vasco tem que definir o que quer para o ano que vem. Qual é o elenco, quais são as contratações que nós vamos trazer para o ano que vem. Né? E por falar em contratação, surgiu o nome hoje, né, desse cidadão aqui, que é um cara que eu conheço bem, porque estava jogando aqui no Paraná, né, que é o Aleph Manga, né, jogador que estava no Coritiba, aquele mesmo jogador que teve problemas aí com o negócio de apostas, né, pegou um gancho grande aí de praticamente um ano, voltou a jogar pelo Coritiba. Na reestreia dele, ele fez até gol, né, se emocionou bastante. Cara, o Aleph Manga é um jogador que é muito querido aqui pela torcida do Coritiba, né? Só que ele tem um dos maiores salários do clube, e como o clube não conquistou o acesso para a Série A, vai passar por uma reformulação grande, né? E o Aleph é um dos jogadores que não vai continuar no elenco. Cara, eu acho um bom jogador, tá? É um jogador que joga pelos lados do campo, né? Joga tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, já atuou como centroavante também, né? Já teve na mira do Vasco aí no passado, né? Na época da 777, e agora volta a se falar. O nosso CEO, né? O Amodeu, né? Trabalhava no Coritiba, né? O cara conhece bastante o jogador, tem um contato, então eu não me espantaria se realmente o Aleph Manga pintasse no Vasco aí em 2025. Né? Parece que está com bastante vontade de apagar, né, essa mancha aí que ficou na carreira dele em relação à questão dos jogos aí, né, das casas de apostas aí. Então, cara, é um jogador interessante, tá? Eu realmente gosto do jogador, acho que é um jogador que pode somar aí. Eu vejo ele muito com as características parecidas com o David,
né? Até porque ele atua mais pelo lado esquerdo ali naquela posição, né? Um jogador que sabe fazer gol, né? Aí já é diferente do David, né? Apesar do David ter feito alguns gols aí, mas é um jogador mais artilheiro do que o David, né? Uma outra notícia que saiu hoje, aí vai de acordo com uma questão de renovação, né, de atletas, aí o Vasco já buscando aí, né, se reforçar, né, ou até, né, ver os jogadores que realmente vão continuar. Saiu a notícia que o Vasco tenta a renovação do Victor Luiz, né, atleta aí que lateral esquerdo, né, que tem contrato até o final do ano, e o Vasco quer prorrogar. Rapaz, isso aí pode indicar, como eu já venho falando há algum tempo, uma saída do Lucas Piton, né? O Piton teve para sair na janela passada, né, acabou não saindo, e a grande chance é dele sair nessa. Né, um jogador que está valorizado, que tem mercado na Europa, um jogador que tem passaporte italiano, ou seja, se for para a Itália não vai ocupar a vaga de estrangeiro, e o Vasco com certeza vai receber uma proposta vindo da Itália, em torno de 7 a 8 milhões de euros, é o que estão se falando, provavelmente do Roma. Né? E se pintar uma proposta entre 7 e 8 milhões de euros, o Vasco vende. Com certeza vende. Até o Leandrinho já recebeu sondagem, né, de times lá dos Estados Unidos e do Oriente Médio. O Vasco não tem intenção de negociar o Leandrinho, mas se pintar uma boa proposta, também não vai descartar. Então, Vitor Luiz, né, o jogador quer ficar no Vasco, provavelmente ele vai continuar tendo a renovação aí acertada. Né? Em relação ao que está na capa do nosso vídeo hoje, né, falando da mudança de esquema aí, que o Rafael Paiva disse, né, que implementaria na última entrevista que ele deu lá na derrota contra o Fortaleza, né, ele foi cobrado bastante e falou que faria uma mudança de esquema. Né? Eu tinha colocado num dos nossos vídeos anteriores aqui essa escalação aí, com Jardim, PH, JV, Pelé, Piton, Hugo Moura, Cocão, Maxime, Coutinho, Emerson e Verratti. Mas provavelmente não será essa escalação que o Paiva vai adotar. E aí não é uma informação, é um palpite meu, né? Eu acho que está indo mais para esse lado aqui, gente, mantendo ali a linha de defesa com o Jardim, PH, o JV, o Pelé, o Piton, Hugo Moura, Cocão e aí a entrada do Jair, que segundo informações vem treinando muito bem, né? E deve aparecer como titular. E o Maxime também, né? Há uma pressão interna para o Paiva colocar o suíço para jogar, que nas poucas vezes que teve em campo, demonstrou alguma habilidade, demonstrou vontade, e a gente fica realmente sem entender por que o Maxime não tem sido aproveitado. Né? E na frente, Emerson, Rodrigues e Verratti. Vocês reparem aí que, na minha opinião, não vai estar em campo nem o Coutinho, nem o Payet como titulares. Eles estarão relacionados, como o Paulinho também, que está voltando de contusão, vai estar relacionado. Mas, na minha opinião, ele não entra nem com o Coutinho, nem com o Payet. Né? O Coutinho, porque ainda não tem condições realmente de jogo, de jogar 90 minutos, talvez ele entre durante o jogo. E o Payet, por aquela questão que aconteceu no jogo contra o Fortaleza, que ele alegou uma contusão, depois o exame de imagem não deu nada, né? Isso aí pegou mal pra caramba. Né? E eu não acredito que o Payet seja relacionado. É uma mudança, seja relacionado para o time titular, né? Mas vai estar relacionado entre os jogadores que vão para o jogo. Agora, é uma mudança de esquema. É uma tentativa, né? Preenche-se mais o meio, né? Jogando com o Jair e o Maxime, né? Pode ter uma saída rápida pelo lado direito com o Maxime, né? Que joga ali na posição, né? O Emerson Rodrigues do lado esquerdo, né? Isso deve dar uma consistência maior para o nosso meio-campo, né? Lembrando que o time do Inter é um time que joga muito, né? Pelas laterais, está voltando o Wesley, né? Que está numa boa fase. Os dois laterais, né, tanto o direito quanto o esquerdo, titulares, não vão jogar porque receberam o terceiro cartão amarelo. Né? Agora tem Alan Patrick, né? Tem o Borré, ou seja, é um time muito qualificado e que vem num momento muito bom, 14 jogos invictos. O Vasco vem de 2 derrotas, nós precisamos pontuar, e se a gente ainda sonha com uma vaga
na pré-Libertadores, a vitória contra o Internacional é fundamental dentro de casa. Agora vai ser um jogo muito difícil na quinta-feira, às 20 horas. Então, na minha opinião, galera, eu acho que o Paiva vai fazer uma mudança radical aí, não colocando os medalhões, nem o Coutinho, nem o Payet. Ainda tem o treino de amanhã, né? O treino de terça-feira é que normalmente define o time que vai a campo, né? Vamos aguardar e aí, em vista disso, a gente volta com outro vídeo amanhã para falar, provavelmente já da escalação. Rapaziada, se você gostou do vídeo, compartilha, né? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Um abraço para todos.